Boa tarde, pessoal. Aqui é o professor Jackson e hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula com o assunto sobre terremotos, vulcões e tsunamis. Então, vamos dar início sem mais demora. Primeiramente, para nós entendermos o que são terremotos, o que são vulcões e o que são tsunamis, nós temos que relembrar algumas coisas, como por exemplo, a estrutura da Terra. Nós sabemos que a nossa Terra ela é composta de uma crosta terrestre, não é mesmo? Que é a parte mais superficial, do manto e do núcleo externo e do núcleo interno, certo? E o manto, ele é o maior responsável pela toda a questão do vulcanismo, dos terremotos, porque aqui nesta parte do manto, onde nós também temos toda a questão da dinâmica do movimento dos continentes ou deriva continental. E nós também sabemos que as placas tectônicas, pela teoria das placas tectônicas, a litosfera é fragmentada e dividida em placas, que elas se movimentam sob o manto. Então aqui nós temos todas as placas com seus respectivos nomes e toda a movimentação que elas fazem, tá certo? Então, primeiramente, nós temos três tipos de movimento dessas placas. Nós temos o movimento de colisão, onde as placas podem se chocar uma na outra. Nós temos os movimentos de afastamento, onde as placas se afastam uma das outras. E o movimento de deslizamento, onde as placas podem deslizar sem colidir ou sem afastar. E isso aqui é muito importante, que mostra aqui ó, o círculo de fogo. E esse círculo de fogo do Pacífico nada mais é que um limite convergente entre a placa. Se a gente voltar aqui, ó, dá para ver que é um limite aqui, ó, dessa placa bem grandona. Começa aqui e vem para cá. Então, aqui nesse círculo de fogo, por que ele leva esse nome de círculo de fogo? Porque aqui nesse limite dessa placa, que aqui é uma placa grandona, é onde tem a maior atividade vulcânica do planeta, tá certo? Então, por isso que leva esse nome de círculo de fogo. E aqui mostra bem é o formato lá da placa de colisão, que é a placa que temos aqui no círculo de fogo. Já a placa de afastamento é aquela que nós temos aqui na bacia do Atlântico, que é uma placa de afastamento. E a placa, o movimento de placa, perdão, do tipo deslizamento é esse que nós temos aqui na grande falha de San Andreas. Nós temos aqui na Califórnia, que fica numa placa e essa placa ela fica deslizando uma na outra. Então tudo isso aqui nós já vimos em outra aula. E a partir desse movimento dessas placas, causados a partir da dinâmica do movimento do manto da Terra, da deriva continental, das placas tectônicas, que nós temos as principais atividades de abalos e outros fenômenos naturais no interior da Terra. Como nós temos aqui os terremotos ou sismos. Então, sismo ele é um fenômeno de vibração brusca e passageira da superfície da Terra, resultante em movimentos das placas tectônicas. Então, uma vez que essas placas tectônicas elas começam a se mover e geram essa vibração brusca, ela é chamada de sismo, tá certo? Então aqui, ó, mostra bem, ó, a placa do Pacífico, a do Atlântico, mostra bem qual o movimento que eles fazem, ó. Movimento de afastamento, as setinhas aqui mostrando, que é o movimento de deslocamento. Então, tem tudo isso aqui, ó, na falha de San Andreas, movimento de deslizamento. Então, mostra bem aqui esse mapa quais são os movimentos das placas. E uma vez que essas placas elas se movimentam, geram vibrações e essas vibrações são chamadas de sismos, tá certo? E
os grandes sismos, eles são comumente chamados de terremotos ou tremores. E quando esses sismos eles acontecem em uma região muito próxima da crosta da Terra, da superfície da Terra, esses abalos eles são cada vez mais fortes e causam grandes catástrofes e prejuízos para o mundo, tendo aí, como nós podemos ver nas imagens, destruição de lugares, vítimas fatais e problemas que perduram por muitos e muitos anos, tá certo? E aqui mostrar bem a magnitude dos tremores que acontecem aqui no nosso país, no Brasil. Então, tudo isso aqui são tremores com magnitude igual ou superior a 3,5 na escala Richter, ocorrido entre 1955 e 2012. Então, mostra bem aqui ó, os abalos que nós temos no nosso país. Se você perceber, boa parte dele é na região continental, mas também boa parte dela é na região do oceano, como nós podemos ver aqui. Muitas vezes esses abalos aqui nas partes oceânicas elas são mais fortes que chegam a ser até sentidas no continente. Então, no Brasil sim tem terremoto, para aqueles que achavam que não. Terremoto não, tremores, sismos, pequenos sismos, já que não teve nenhum grande abalo que causasse, como nós vimos nas outras imagens, tanta destruição e prejuízo. Já os vulcões, o vulcão é uma estrutura geológica criada quando o magma, lá do manto, os gases e partículas quentes, eles escapam para a crosta, para a superfície terrestre. E a erupção de um vulcão ele pode causar uma enorme catástrofe natural. Esses vulcões, geralmente se formam nas margens das placas tectônicas, ou seja, eles se formam nas beiradas, entre uma placa e outra. E nós temos dois tipos principais de vulcões. Nós temos os vulcões ativos, aqueles que estão intimamente conectados com a dinâmica do manto da Terra, ou seja, o manto está lá fazendo todo o seu processo de movimentação e vez ou outra ele expele esse magma, essa lava para fora do vulcão na forma de erupção. Nós temos vários vulcões ativos, principalmente na região do Havaí, da Indonésia, e eles, vez ou outras, eles entram em erupção. E nós temos os vulcões adormecidos, ou seja, são vulcões que há muitos e muitos anos, centenas de anos, eles não apresentam nenhum tipo de atividade vulcânica, de erupção. Mas a qualquer momento ele pode meio que acordar e ter uma grande erupção. Ou seja, se esse vulcão aqui um dia ficar ativo, toda essa cidade aqui vai sofrer as consequências. E nós também temos um terceiro tipo de vulcão, que é o vulcão extinto, que é aquele vulcão que praticamente morreu, que não tem mais nenhum tipo de conexão com o magma e o manto terrestre e não tem como ele voltar à atividade vulcânica, uma vez que, digamos que a passagem do manto para a boca do vulcão aqui, ela foi tampada, foi selada, tá certo? E um caso muito interessante de erupção de vulcão foi o caso do vulcão Vesúvio, tá certo? O vulcão Vesúvio, ele era um vulcão adormecido e aconteceu que ele teve uma erupção muito repentina e muito forte. E essa erupção foi tão forte que matou várias pessoas na hora. Então isso aqui que a gente está vendo aqui são pessoas que estavam dormindo na hora, que foram mortas e cobertas pelas cinzas do vulcão. Ou seja, a cidade inteira de Pompeia, que ficava nas margens da montanha do vulcão Vesúvio, foi totalmente destruída, dizimada por esse vulcão e suas cinzas, tá certo? E lembrando que tanto terremotos como vulcões, eles são, como eu posso dizer assim, produtos de toda a questão da movimentação das placas tectônicas, uma vez que os terremotos eles são vibrações mais fortes quando as placas tectônicas elas começam a se mexer muito forte, muito rapidamente, e os vulcões eles são resultantes daquela questão do deslocamento da placa, ou seja, quando uma placa se desloca uma para frente da outra, formam-se os vulcões, que é totalmente diferente lá. Ou seja,
em regiões ali que a gente viu no começo do vídeo do Círculo de Fogo do Pacífico, é porque aquela placa ali do Pacífico é uma placa de deslocamento, ou seja, as placas elas estão meio que se chocando uma para a outra. Então é aí onde tem a formação de vulcões, tá certo? Já os tsunamis ou maremotos, ele é uma série de ondas causadas pelo deslocamento de um grande volume de água, ou seja, terremotos, erupções vulcânicas, explosões submarinas e deslizamentos de terra, entre outros eventos, podem causar tsunamis. Ou seja, uma vez que nós temos, por exemplo, um abalo sísmico, um terremoto numa região oceânica do oceano, esse abalo ele vai passar suas ondas pela água do oceano e um grande volume de água ele vai começar a se deslocar. Ou seja, esse tremor no fundo do oceano vai fazer com que a água do oceano que está ali comece a avançar para o continente. E nós sabemos que isso é extremamente ruim, porque pode causar vários tipos de desastres. Como nós temos aqui, mostrando nas imagens, onde cerca de 80% dos tsunamis elas ocorrem no Oceano Pacífico. Bem por causa do que? Daquele círculo de fogo, onde tem deslocamento de placas se chocando, podem causar terremoto, e também onde tem um círculo de fogo, que é onde tem a maior atividade vulcânica, não só na superfície terrestre, como também submarina. Nós temos vulcões que são submarinos, que ficam debaixo dos oceanos. E tudo isso pode causar ou ajudar a causar um tsunami, como nós podemos ver bem aqui nas imagens. E, voltando aqui rapidinho, o maior tsunami que teve nesses últimos anos atrás foi o tsunami de Fukushima, no Japão, que abalou até o reator nuclear lá, e aconteceu vários e vários tremores no Japão nessa época, acho que foi em 2012 se eu não me engano, e houve muitas mortes, destruição de casas e tudo mais. Essa foto aqui, se eu não me engano, é do lado do Japão. Porém, existem vários tipos de estudos que fazem com que sejam prevenidos tanto esses abalos quanto os tsunamis, para ter um aviso prévio. Ou seja, geralmente existem órgãos e competências que conseguem prever quando vai ter um tsunami ou um tremor, certo? E geralmente, se eles têm um tremor no fundo do oceano, eles mesmo que já se preparam para um possível tsunami. Beleza, pessoal? E a nossa aula ela vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.